Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adriana Brito, eu sou maquiadora e também ministro cursos de maquiagem para maquiadores profissionais e maquiadores iniciantes. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre cores, sobre como combinar as cores quando você for fazer o seu esfumado e não só quando você for fazer seu esfumado. Vou explicar para vocês melhor ao longo dessa nossa aula. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre colorimetria, sobre como as cores funcionam e como utilizar a combinação das cores na maquiagem, vem comigo que essa aula tá recheada de conteúdo. E lembrando que as nossas aulas aqui no YouTube sempre tem material complementar, né? Aquele material em PDF, lindo, maravilhoso, para você baixar, para você imprimir e montar a sua apostila de estudos de maquiagem. O link para você baixar esse material tá na descrição do vídeo, tá? Então, você tá vendo o vídeo aqui em cima, na descrição aqui embaixo do vídeo, clique em mostrar mais e aí você vai ter lá um link para você baixar o resumo dessa aula em PDF. Dessa forma, você vai montar a sua apostila de maquiagem para você ter aí como uma fonte de estudos, né? Para você fazer as suas anotações e poder consultar sempre que necessário, tá? Esse material é gratuito, é só você clicar no link e aí você vai colocar seu nome e seu e-mail e vai receber gratuitamente no seu e-mail esse arquivo em PDF, tá bom? E se você chegou aí novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui comigo. Já aproveita, dá uma olhadinha aqui embaixo, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa aquele sininho logo ali do lado para você receber um plim aí no seu celular sempre que saírem vídeos novos e aulas novas por aqui, tá bom? Bom, gente, pra gente começar a falar sobre combinações das cores, não tem como a gente falar sobre como combinar as cores na maquiagem, como fazer esfumados, enfim, sem a gente saber um pouquinho dos conceitos básicos da colorimetria, né? Daqueles fundamentos básicos que vão ajudar a gente demais na hora da gente entender melhor como as cores funcionam e como que a gente consegue aplicar todo esse nosso conhecimento na maquiagem, né? Então aqui eu vou fazer um overview, né, com vocês aqui, falando um pouquinho mais sobre a teoria das cores, sobre os fundamentos básicos da teoria das cores, que é um conceito muito importante para você entender o que eu vou falar mais aí ao longo do vídeo, tá bom? E eu também já vou deixar aqui um convite para você, que temos aqui no canal duas aulas completíssimas, foram na verdade lives que eu fiz sobre colorimetria, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, tá bom? E é um conteúdo riquíssimo, tá, gente? Então eu falei mais sobre como as cores funcionam, tá? Então, assim, tem vários vídeos aqui no canal também sobre colorimetria, eu vou deixar tudo linkado aqui pra você nos cards, tá? Então depois dá uma passadinha lá pra você assistir esses vídeos que são complementações, como sempre, dessa aula aqui de hoje, tá? Então, olha só, primeira coisa pra gente entender como as cores funcionam, a gente tem que saber o que é a colorimetria, não é verdade? Então, colorimetria, a gente nada mais é do que o estudo das cores, tá? Então aqui pra gente, né, a gente aqui como maquiador, a gente vai pegar esse conhecimento que a gente tem de colorimetria e aplicar na maquiagem. Mas aqui, só um detalhe, a colorimetria ela pode ser aplicada em vários âmbitos da nossa vida, tá? Então em vários setores da nossa vida a gente consegue aplicar esse conhecimento. Então de repente, um cabeleireiro, né, ele tem que fazer lá algum tipo de coloração capilar, ele vai conseguir aplicar um conceito de colorimetria. Para você fazer design de interior, design gráfico, em fotografia, na televisão, em filmagem, deixa eu ver o que mais, em supermercado, no marketing, psicologia das cores, gente do céu, a colorimetria você pode aplicar em vários setores da sua vida. Então eu falo assim para vocês de coração, se você tem curiosidade de entender mais profundamente os conceitos da colorimetria e conseguir aplicar em tudo, em todos esses aspectos da sua vida e também na maquiagem, eu aconselho muito que você procure um curso completo de colorimetria, tá? Como que a gente tá falando de maquiagem, claro que eu vou me ater a esses conceitos, né, relacionados à maquiagem, tá? Então, assim, a gente tem a colorimetria e a gente consegue aplicar em vários aspectos da nossa vida. Aqui pra gente, o conceito é o mesmo, tá? Só que a gente vai aplicar dentro da nossa área, né, que é a maquiagem, tá bom? Então, só pra vocês entenderem um pouquinho mais esse conceito aí da colorimetria, tá bom? Então, beleza, a gente vai aplicar aqui dentro da maquiagem e se você quer
entender muito sobre colorimetria, que é assim uma ferramenta maravilhosa para você aplicar nos seus atendimentos, para você economizar tempo, economizar dinheiro, conseguir fazer maquiagens personalizadas que valorize o rosto da sua cliente, as cores da sua cliente, recomendo muito também, mais uma vez, que você procure um bom curso de colorimetria aplicada na maquiagem, tá? Então, beleza, vamos começar então agora os nossos conceitos fundamentais aí de colorimetria. Basicamente, aqui dentro da maquiagem, então é importante a gente frisar por quê. Esse conceito de colorimetria, como eu falei, ele pode ser aplicado em vários âmbitos. E dessa forma, a gente tem esse conceito que ele pode ser direcionado para conhecimentos diferentes, mas aqui dentro da maquiagem a gente utiliza um sistema de cor que é chamado de RYB, tá bom? Vou deixar aqui uma imagem para vocês, né, sobre esse nosso sistema. Bom, então esse sistema RYB, ele é composto por 3 cores primárias, que são elas R, Red, tá? Que é vermelho, Y, Yellow, de amarelo, e B, de Blue, em inglês, que é o azul. Então essas são as nossas 3 cores primárias dentro desse nosso sistema RYB, que é o sistema que a gente utiliza aqui dentro da maquiagem, tá? Que é um sistema de cor pigmento, tá bom? Porque na maquiagem a gente utiliza o quê? A gente utiliza pigmentos, né? Pra gente misturar esses pigmentos e então, a partir dessas 3 cores primárias, chegarmos às demais cores que a gente queira, tá bom? Então, a partir da mistura em diferentes proporções dessas cores primárias, a gente vai ter cores secundárias e as cores terciárias, tá? Então, olha só, para a gente obter cores secundárias, a gente vai pegar 2 cores que são primárias. Então, se eu pego essas 2 cores aqui, o vermelho e o amarelo, eu vou ter como resultado o laranja. Então, laranja é uma cor secundária, ok? Agora, se eu pego o vermelho com o azul, eu vou ter uma outra cor secundária, porque eu misturei 2 cores primárias. E aqui, então, a gente vai ter da mistura direta, tá? Ou seja, da fusão, a gente vai ter, então, o roxo, que é uma cor secundária. E se eu misturar o azul com o amarelo, a gente vai ter o verde, que é considerado uma cor secundária, porque ela foi obtida da mistura de 2 cores que são primárias, ok? Então, aqui, a partir dessas 3 cores, a gente consegue chegar em qualquer cor que a gente quiser, tá bom? E a partir, então, dessas 3 cores, a gente tem lá as nossas cores secundárias. E aí, agora, se eu pegar, por exemplo, eu falei pra vocês que o roxo a gente obtém da mistura do azul com o vermelho, certo? E se eu colocar nessa minha mistura, eu colocar uma concentração maior de azul, o que que eu vou ter como resultado? Vou ter como resultado um roxo azulado, tá? E em contrapartida, se eu misturar lá o roxo, se eu misturar, desculpe, o azul com o vermelho, mas eu colocar uma proporção maior de vermelho, o que eu vou obter dessa mistura? Eu vou ter um roxo mais avermelhado. Então, essas variações, dependendo da concentração desses pigmentos primários, a gente vai ter as cores terciárias. Então, as cores terciárias são o roxo avermelhado, o roxo azulado, o verde, horas, olha só, vamos fazer o mesmo raciocínio aqui. O verde, ele pode ser um verde amarelado, se ele tiver maior concentração de amarelo, ou então um verde azulado, se ele tiver maior concentração de azul. Então, gente, vocês já entenderam que essas são as cores terciárias, dependendo então da proporção desses pigmentos. E a partir das cores primárias, secundárias e terciárias que eu acabei de falar aqui pra vocês, é então que a gente consegue montar, a gente consegue criar o nosso círculo cromático. E o círculo cromático tá aparecendo aqui na tela pra vocês, que é um círculo, é uma forma didática da gente organizar essas cores, tá? E essa organização das cores vai trazer muito mais clareza e a gente pode tirar várias informações desse nosso círculo cromático. Olha só que interessante. Esse círculo cromático, gente, ele é um círculo cromático para pintores, tá bom? A gente está utilizando aqui dentro cor pigmento, tá? Então é sempre muito importante frisar isso, porque muitas pessoas fazem essa confusão. Ai, mas aqui eu vi na internet aí que o amarelo é cor primária. Vamos ver se é mesmo. Ah, eu vi na internet aí que o verde é cor primária. Calma, você está falando de qual sistema de cor? Porque nós temos sistemas de cores diferentes, tá bom? Então tenham isso em mente.
Aqui na maquiagem a gente utiliza o sistema RYB, como eu falei pra vocês. E a gente tem então o nosso círculo cromático. O círculo cromático, como eu falei, é uma ferramenta didática pra gente organizar então essas nossas cores. E essa ferramenta a gente pode a qualquer momento fazer consultas nessa nossa ferramenta. Então eu sugiro para você, caso você ainda não tenha, se você quiser de repente imprimir, se você quiser comprar, tem esses círculos cromáticos à venda, você pode comprar na internet, tá bom? Só que aí você tem que tomar aquele cuidado, como eu falei para vocês, para saber se é utilizado naquele círculo cromático o sistema RYB, tá bom? No nosso material, na nossa lista, né, no nosso material complementar, que é o resumo dessa nossa aula, eu vou deixar para vocês o link de onde eu comprei o meu. Comprei na internet, então de onde você estiver aí no Brasil, ou enfim, né, de onde você estiver, você pode comprar esse círculo cromático caso você queira, tá bom? E nesse nosso círculo cromático, a gente consegue tirar várias informações dele. Então, como eu falei pra vocês, a gente tendo isso como a nossa ferramenta de consulta, a gente vai conseguir tirar várias informações muito interessantes. Inclusive, uma das informações que a gente tira do nosso círculo cromático é o que? Justamente a combinação das cores. Então, olha só, gente, pra gente falar sobre combinações das cores, olha só, a gente teve que fazer um breve estudo, mas assim, gente, é só assim, né, bem resumidamente, pra esse vídeo também não ficar muito longo, porque se me deixar eu vou falar aqui pra vocês ad eterno sobre colorimetria, que é um assunto que eu sou extremamente apaixonada. Inclusive, se você não sabe, eu tenho um curso completo de colorimetria aplicada na maquiagem. Por quê, gente? Porque eu via que muitas pessoas tinham muita dificuldade em trabalhar com as cores na maquiagem. E vários cursos, muitas vezes, né, ensinando coisas que não são tão certas, ou cursos que são colorimetria, são de colorimetria geral. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade como que a gente aplica esse conhecimento na maquiagem. Porque, tudo bem, você pode fazer um curso de colorimetria, mas um curso de colorimetria, quando ele é aplicado na maquiagem, ele funciona de uma maneira mais fácil aqui pra gente na maquiagem, né? Então, pensando nisso, eu fiz curso já de colorimetria, só que eu falei, gente, eu preciso de um curso que ele seja aplicável. Como que eu vou aplicar esse conhecimento de cores primárias, secundárias, círculo cromático, combinações cromáticas na maquiagem? Por isso que eu desenvolvi, então, esse curso de colorimetria, que é um curso de teoria das cores aplicada na maquiagem, tá? Então, voltando aqui para o nosso tema dessa nossa aula. O que acontece? Quando a gente está falando, então, do círculo cromático, a gente está falando, então, daquelas informações que a gente consegue retirar desse nosso círculo cromático. Uma dessas informações é a combinação de cores. E a gente tem várias possibilidades de combinar essas cores harmonicamente para a gente conseguir um resultado interessante na maquiagem, tá bom? Então, a gente tem possibilidades várias, mas na maquiagem social, que é o que eu normalmente trago aqui pra vocês, a gente tem algumas combinações que são mais coringas, que a gente vai utilizar com maior facilidade, com maior frequência dentro da nossa maquiagem, tá? Porque às vezes, tudo bem, você pode aprender todas as combinações de cores, inclusive dentro do meu curso eu ensino vocês todas as combinações de cores, como utilizar todas as combinações de cores. Mas como a gente tá falando aqui de combinação para esfumados, a gente tem duas combinações que a gente utiliza mais, tá? Que vocês vão utilizar com certeza com maior frequência para fazerem aí as suas maquiagens, tá bom? Então a primeira delas, a primeira combinação que a gente pode utilizar, tá? Então olha só, dentro do círculo cromático a gente tem várias combinações. Uma dessas combinações é a combinação que chamamos de combinação monocromática, tá bom? Ai, Dri, nossa, eu tô achando esses termos muito difícil. Não precisa ficar lembrando do nome desses termos, monocromático e outros termos, não. O que você tem que entender? Que a gente pode ter uma combinação, que é uma combinação que não vai gerar nenhum tipo... não vai gerar um destaque muito grande. Então, se a sua cliente, de repente, ela não quer, assim, destacar demais, ela quer ficar, assim... no neutro, né, utilizando ali os tonzinhos mais neutros, ela quer uma maquiagem mais básica, você vai optar por essa combinação. A combinação monocromática, não precisa lembrar o nome disso, tá? É só pra você saber, mono é de um, tá? Então, mono, um cromático de cor, então a gente só usa uma cor. Então é como se eu pegasse no nosso círculo cromático uma cor e fizesse um degradê, uma variação dessa mesma cor, que a gente chama, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem agora, que é o que a gente chama de tom sobre tom,
sabe? Então, quando a pessoa tá tudo de uma cor só, a gente fala, não, aquilo ali tá tom sobre tom. Ou seja, porque tá a mesma cor variando somente ou a intensidade, ou a pureza, ou tá variando ali o brilho daquela cor, tá? Então, a gente tem uma cor que a gente chama lá no meu curso de colorimetria, a gente chama de matiz. Então, a gente tem uma matiz só e a gente vai variando, então, o brilho, vai variando a intensidade, a pureza, enfim, a gente varia as outras propriedades da cor, que eu também falo um pouquinho mais lá dentro do meu curso, mas aqui, pra vocês, eu acho importante vocês entenderem somente o conceito, tá bom? Até porque, né, gente, pra gente aprofundar mais, aí realmente vocês têm que fazer um curso mesmo de colorimetria, tá bom? Então aqui a gente pode utilizar então essa combinação, que é uma combinação monocromática, tá? E essa combinação monocromática, ela não vai gerar destaque. Vocês concordam comigo? Se eu tô só com uma cor e eu tô variando, colocando ela mais clara ou ela mais escura, eu não vou ter assim, não vai ser uma coisa muito, ai, nossa, que top. Vai ser assim, elegante. Claro, com certeza você não vai errar, porque ele é monocromático, gente, não tem como a gente errar, não é verdade? Então são combinações assertivas, combinações fáceis de serem feitas, são combinações que não vão gerar muito destaque, elas não vão gerar assim um conflito de cores. Então, por isso que a gente utiliza muito essa combinação dentro da maquiagem social. Tá? Então, olha só que legal, você já aprendeu até esse momento aqui um pouquinho mais sobre o conceito, os conceitos básicos de colorimetria. A partir daqui você já entendeu também um pouco mais do círculo cromático e agora você já tá entendendo um pouquinho mais sobre como combinar as cores e aplicar na maquiagem. Então, olha só, gente, imagina se até agora, nesse momento do vídeo, você já aprendeu isso tudo, imagina dentro de um curso de colorimetria o tanto que você vai aprender, não é verdade? Então, a gente tem essa possibilidade de combinação. E essa possibilidade de combinação, ela não precisa ser só cores, que a gente chama de cores coloridas, tá? Então, minha cliente não quer um roxo, ela não quer um olho azul. Tudo bem, não tem problema, ela pode também utilizar os marrons, você pode utilizar os marrons fazendo um degradê de marrons, então você pode pegar marrons mais claros, marrons mais escuros, chegando até num preto. Então vocês conseguem entender que dentro do nosso círculo cromático a gente tem as matizes, mas além do círculo cromático a gente tem também as cores que nós chamamos de cores acromáticas, que é o branco, que são, né, o branco, o preto, que juntos misturam e dão o cinza, ok? Então a gente tem essa outra cor, essas outras cores, que na verdade são cores que não tem cor, tá? Então assim, só entre aspas mesmo pra ficar mais didático aqui pra falar pra vocês, tá bom? E a gente tem também o marrom. O marrom, pra gente, aqui dentro da cor, do sistema de cor RYB, cor pigmento, quando a gente mistura em diferentes proporções, tá? Quando a gente mistura aqui as nossas três cores primárias, a gente consegue chegar horas num marrom acinzentado ou horas num preto, né? Um cinza bem escuro, tá bom? Porque aí, dessa forma, fica mais didático de vocês entenderem que o marrom, então, ele é resultante dessa mistura dessas três cores primárias. Então, sim, a gente não tem, na verdade, o círculo, dentro do nosso círculo cromático marrom, mas sim existe essa cor, tá? Uma cor que é considerada neutra, mas depende das proporções que a gente tá misturando esses pigmentos, tá bom? Então, a gente pode, com certeza, utilizar, então, os marrons, né? Então, eu acho que dentro da maquiagem social, a gente utiliza muito esse tipo de combinação, que é uma combinação monocromática, combinação que a gente vai pegar uma cor, então a gente vai eleger dentro do nosso círculo cromático ou além do círculo cromático essas cores, como eu falei, branco, preto e marrom, a gente pode pegar qualquer cor e fazer um degradê. Então a gente pode colocar um marronzinho claro, marronzinho médio, marronzinho escuro, que é o que a gente mais usa na maquiagem social, tá bom? Bom, e a gente tem também uma outra combinação dentro do nosso círculo cromático que a gente chama de combinação análoga. E esse tipo de combinação utiliza aquelas cores que estão ali, de mãozinha dada, uma com a outra, bem uma do ladinho da outra. São cores que são similares, tá? Então, análogo, o que é a palavra análoga, né? É uma coisa que é similar, é algo que é similar. E o que elas têm de similaridade? Elas têm alguma cor em comum, tá? Então, essas cores que
a gente considera cores que são análogas, elas são cores que estão uma ao lado da outra no círculo cromático. E aí, dessa forma, para você entender, ai, Dri, mas como assim? Não entendi muito bem. O que você vai pensar? Você vai eleger uma cor, tá? Então, por exemplo, eu vou eleger o roxo. E a partir do roxo, você vai pegar as cores que estão ao lado do roxo, para você conseguir fazer uma combinação análoga, tá? E essas cores, justamente por elas serem similares, elas sempre vão ter alguma cor em comum. Olha só que interessante. Então, olha só, a gente olhando para o nosso círculo cromático, se eu, por exemplo, escolhi para a gente começar a trabalhar o roxo. Bom, então se a gente pegar, por exemplo, como uma referência, tá? Então aqui eu tô olhando para o meu círculo cromático aqui com a minha colinha. Gente, sempre que vocês puderem terem, assim, esse círculo cromático impresso, é ótimo, tá? É justamente esse aqui que eu vou deixar no nosso material complementar, tá bom? E olha só, eu vou pegar aqui no nosso círculo cromático, eu vou olhar aqui pro lado para eu ter aqui como minha colinha, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o amarelo, tá ok? Então eu elegi aqui o amarelo. E a partir do amarelo, então eu vou pegar as cores que estão ao lado do amarelo, tá? Então a gente tem o amarelo esverdeado. E o amarelo esverdeado, o que tem em comum com o amarelo, né? Então a gente tem o amarelo. E o que seria o amarelo esverdeado ou verde amarelado? O que eles têm em comum? É justamente o amarelo, certo? Então a gente sempre vai ter essas cores com concentrações diferentes de pigmentos, mas a gente sempre vai ter um pigmento em comum, uma cor em comum. E aí, dessa forma, o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar como essas cores, elas têm sempre alguma cor em comum, elas vão conseguir, a gente vai conseguir uma transição, um degradê, uma fusão dessas cores com muito mais facilidade. Por isso que a gente utiliza esse tipo de combinação com grande frequência dentro da maquiagem. Olha só que interessante, sempre que a gente for pensar em facilitar o nosso esfumado, em facilitar a transição das cores, a gente pensa em combinações análogas. Muitas vezes a gente nem sabe, né, exatamente qual que é a nomenclatura daquilo. Então como eu falei para vocês, não precisa ser até o nome daquilo. É importante que você entenda o conceito. Então, se você pega uma cor, você tem que ir partindo dessa cor. Quais são as cores que estão ali do ladinho do círculo cromático dela, tá? Então, a gente elegeu o amarelo. Então, a gente iria pro amarelo esverdeado, depois a gente iria pro verde, né? Então, a gente pega ali as cores que estão uma do ladinho da outra pra gente conseguir fazer uma transição, pra gente conseguir fundir essas cores com mais facilidade. E claro, gente, dessa forma a gente também tá pensando no nosso lado como maquiador. Porque a gente, como maquiador, a gente quer facilitar a nossa vida, né? A gente não quer ficar perdendo muito tempo num esfumado muito complexo. Então, esse tipo de combinação é uma combinação que vai te dar um efeito muito bonito e ele também vai trazer uma facilidade aí durante seus atendimentos. Por isso que a gente utiliza muito essa combinação nas maquiagens sociais. E a gente tem também dentro do nosso círculo cromático, a gente tem como retirar, tem como a gente extrair uma outra possibilidade de combinação, que é a combinação de cores quentes e de cores frias. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre cores quentes e cores frias, o círculo cromático ele pode ser dividido de uma forma didática no meio. E essas cores, aquelas cores que nos trazem uma sensação de calor, de fogo, né, que traz essa sensação de quente mesmo pra gente, são as cores que são consideradas cores quentes, tá? De temperatura quente. E as outras cores que nos lembram o inverno, que nos lembram chuva, elas trazem a sensação de frio, são cores cuja temperatura é a fria. Só que o que acontece? A gente tem que pensar em cores quentes e cores frias sempre relacionada a alguma coisa ou sempre com algum referencial, tá? Porque, por exemplo, entre duas cores a gente pode falar qual que transmite mais a sensação de calor e qual que transmite menor sensação de calor, tá bom? Então, essa questão de temperatura de cores, ela é uma questão que a gente tem que sempre comparar uma cor com a outra cor, pra gente conseguir, então, falar o que é quente e o que é frio, tá? Mas
Mas de uma forma didática, de uma forma geral, para ficar mais fácil também aqui para vocês, a gente tem então aquelas cores que são quentes e aquelas cores que são frias. E também há uma possibilidade da gente trazer isso para dentro da nossa maquiagem. Então na maquiagem, lá nos nossos esfumados, a gente pode eleger aqueles marrons que são quentes, aqueles marrons que são frios, ou aquele roxo mais quente, aquele roxo mais frio. E sim, não necessariamente o roxo ele é 100% frio, ele é 100% quente, né? Ele pode ser um roxo um pouco mais frio, roxo um pouco mais quente. Isso vai depender de quê? Vai depender da variação da concentração dos pigmentos que estão formando aquele roxo, tá? Então é muito importante vocês entenderem esse conceito mesmo da concentração desses pigmentos que estão formando aquela determinada cor. Então, quando você pegar um exercício excelente, tá? Para vocês aí, já aproveita e já assiste essa aula e já vai fazer esse exercício, tá? Um excelente exercício é você pegar as suas paletas de sombras e começar a identificar quais são aquelas cores quentes, quais são as cores frias, o que que é marrom, o que que é, entre aspas, o que que é marrom, o que que é roxo, o que que é verde. Você, nas suas paletas, você vai começar a treinar o seu olhar. É muito importante isso, para você conhecer os produtos que você está trabalhando, né? Então, quando chegar aquele momento de você usar aqueles produtos na sua maquiagem, vai ficar muito mais fácil, vocês concordam comigo? Porque você já fez, eu chamo de raio-x, aquele raio-x dos seus produtos de maquiagem. Então, você vai pegar nesse momento, pega as suas paletas de sombra. Se você não tiver muitas paletas, não tem problema, você vai pegar uma sombrinha lá que você tem. Se a Adri não tem paleta nenhuma, não tem sombra nenhuma, pega seu pó de contorno, pega algum pó que você tenha e comece a treinar o seu olhar. Vai olhando para aquele produto e tenta identificar se ele é uma cor que te remete mais uma sensação de frio ou uma sensação de calor, enfim, para você começar a ir treinando mesmo o seu olhar, para você começar a aguçar a sua percepção, porque dessa forma, na hora que você for fazer suas maquiagens lá nas suas clientes, você já vai sacar, então aqui eu vou fazer uma combinação de tons quentes, né, de cores quentes, enfim, então eu vou usar nessa minha paleta aqui essa cor combinadas. E olha só que interessante, você vai conseguir tirar de letra, eu tenho certeza, depois desse conhecimento todo que eu passei aqui pra vocês, conhecimento do fundamento da colorimetria, que é muito importante, e também dessas combinações que a gente pode utilizar de uma forma assertiva, de uma forma que a gente consegue criar maquiagens elegantes, que a gente consegue criar fusões interessantes, fusões bonitas, né, da gente enxergar ali nas maquiagens das nossas clientes, tá? Então, eu já vou propor aqui pra vocês o exercício que você vai fazer assim que terminar essa aula. Primeira coisa que você vai fazer, terminou essa aula, você vai clicar no link aqui embaixo para você baixar o material complementar, tá? O material resumo dessa aula, onde vai ter tudo explicadinho, é uma forma de consulta. Então, quando você estiver estudando, você vai lá consultar todo esse material que eu tô disponibilizando gratuitamente aqui para você, tá bom? Então, você clica no link aqui embaixo do vídeo, você vai clicar nesse link, você vai ser direcionado para minha página e lá você vai colocar seu nome e seu e-mail e receber gratuitamente no seu e-mail esse material. Beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que você vai fazer? Você vai estudar esse material, isso é muito importante. Assim que você terminou de assistir essa aula aqui, você vai ler o que tá ali nesse nosso material. É muito importante essa leitura para você realmente fixar o conteúdo que eu passei aqui para você. E o nosso terceiro exercício é você justamente começar a aguçar o seu olhar, começar a perceber as cores de formas diferentes, começar nos seus produtos de maquiagem, ver quais cores combinam entre si, ver quais são as possibilidades. A Adri falou de combinação monocromática. Tá, beleza, eu vou pegar aqui uma cor e eu vou tentar fazer variações dessa cor. Nessa minha paleta aqui, qual que são as possibilidades de combinação monocromática? Beleza, próxima etapa, vamos ver quais são as possibilidades de combinações análogas, né? Análoga, lembra? É similar, é que tá um do ladinho da outra ali no círculo cromático. O que você vai fazer na sua paleta? Quais são as possibilidades agora de eu fazer combinações análogas, tá bom? E no terceiro momento, você vai olhando lá para sua paleta
você vai ver quais são as cores quentes e as cores frias. E dessa forma, você vai conseguir fazer combinações de cores quentes e combinações de cores frias. Sempre lembrando, inicialmente, da combinação monocromática e também da análoga, tá bom? E aí, num quarto momento, é isso mesmo? Quarto momento, você vai começar a treinar essas combinações. Porque muitas vezes a cor que a gente tá vendo ali na paleta não é exatamente a cor que a sombra pigmenta. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Então, nesse momento, é muito importante você fazer treinos. E é treinar mesmo, tá, gente? Você não precisa chamar uma modelo, né, e tudo mais. É só você fazer um croquis, assim, no seu braço, tá? Então, lá no nosso material, eu vou deixar pra vocês uma foto de como que eu faço esse treino. Então, aqui no braço mesmo, você vai fazendo ali a sua transição de cores. Você pode fazer um esfumado com cores quentes, esfumado com cores frias. E aí, você vai treinar não só a possibilidade de combinações, como também a possibilidade, a forma correta de você fazer um esfumado. Porque, gente, a gente não aprende na hora que a gente tá fazendo a nossa cliente, não. Na hora da nossa cliente é a hora do vamos ver, né? A hora que já o jogo já tá valendo. Então, a gente tem que ter essa parte dos bastidores, né? Antes da gente atender nossas clientes. Por isso que esses treinos são muito importantes. Então, liga uma musiquinha bem gostosa, vai treinando aí, pega as suas paletas, vai estudando, vai fazendo seus croquis no braço, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais quando você for atender as suas clientes, quando você for fazer as suas produções de maquiagem, tá bom? E eu espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado, e se eu te ajudei de alguma forma, não se esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo pra mim, também já aproveita e se inscreve aqui no canal, vai que você ainda não é inscrito por aqui, não é verdade? Tem um botãozinho aqui do lado pra você se inscrever, também ativa aquele sininho pra você ser notificado sempre que saírem vídeos novos por aqui, você clica no sininho, você recebe um plim aí no seu celular, aí você nunca mais esquece de mim, dos vídeos novos, das aulas novas, tá bom? E eu vou te agradecer por você ter assistido essa aula até aqui, muito obrigada pela sua companhia, obrigada por vocês estarem aqui junto comigo, na verdade, porque nada disso aqui seria possível se não tivesse vocês aí do outro lado me assistindo e absorvendo os conteúdos que eu tô passando aqui pra vocês com tanto carinho, tá? A gente se vê muitíssimo em breve. Beijo enorme pra vocês e até mais!